Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Butelli. Saudação também ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, secretário da área judiciária, em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE. E uma saudação muito especial à nossa assistência. Saúdo também o doutor Juliano Vieira da Costa, advogado que irá atuar em julgamento nesta sessão. Então, uma boa tarde a todos. E o primeiro julgamento da tarde é o recurso 060-0599/33, de Sobradinho, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, e com pedido, manifestação de sustentação oral, pelo doutor Juliano Vieira da Costa, a quem eu consulto se concorda com a dispensa do relatório, doutor João. Juliano. Concordo. Senhor presidente. Pois não, desembargador Amadeu. Se me permite, embora o parecer inicialmente, saudando Vossa Excelência e aos demais integrantes da Corte, saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, secretário judiciário que secretaria esta sessão, a pessoa de quem eu cumprimento todos os servidores do TRE do Rio Grande do Sul. Saudação especial ao doutor Juliano Vieira da Costa, advogado que está inscrito para a sustentação oral nesta oportunidade. Senhor presidente, embora o parecer do procurador, doutor Fábio, seja no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau, o encaminhamento do voto, que já lancei na rede, é pelo provimento do recurso, e em razão disso eu submeto a Vossa Excelência a consultar o doutor Juliano se mantém interesse nas sustentações, se bem que sempre é uma satisfação, é um prazer ouvi-lo, doutor Juliano, mas como estamos hoje com dificuldades até de conexão do próprio presidente, a sessão, consultaria a Vossa Excelência se mantém interesse na sustentação. Bem, mas como nós estamos diante do parecer contrário do Ministério Público, certamente o doutor Fábio Venzon irá querer se manifestar. Então, em que pese o eminente relator já tenha adiantado o voto, e certamente o doutor Fábio Venzon vai querer se manifestar, não é, doutor Fábio? Acredito que sim. Sim, presidente. Sim. Então, haverá, só para esclarecer o doutor Juliano, para ele decidir se irá querer fazer a manifestação, haverá manifestação do procurador. Eu vou dispensar, excelência, eu vou dispensar. Vai fazer a sustentação. Vou dispensar a sustentação. Dispensar, perfeitamente. Então, passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egresso Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem saúdo os servidores do TRE, uma saudação ao doutor Juliano Vieira da Costa, que se encontra na nossa tribuna virtual aqui, e uma saudação especial a toda a nossa audiência. Nesse processo, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo vereador eleito Elton Vendrúsculo em face de decisão proferida pelo juízo eleitoral da 54ª Zona Eleitoral de Sobradinho, que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente a representação para condenar o representado a pena de multa de R$ 53.205 por divulgação, pesquisa de intenção de voto sem prévio registro da Justiça Eleitoral. Este caso, ele se diferencia dos demais, que a gente já trabalhou aqui no TRE, que a grande maioria se entendeu que se tratava de mera enquete, porque não tinha aquelas características de uma pesquisa eleitoral, enfim. E, neste caso, é certo que se trata, dá para se dizer que é incontroverso que se trata de pesquisa eleitoral. Por quê? Porque foi oficiada, deixa eu pegar aqui o trecho, não me lembro se foi oficiada, eu sei que ela respondeu, a empresa que realizou a pesquisa, ela respondeu dizendo que se tratava de uma pesquisa eleitoral de uso interno.
não era para ter sido divulgada, porque não foi registrada na Justiça Eleitoral, então não poderia ter sido divulgada, mas ela refere que era uma pesquisa eleitoral. Aqui, só para ler um pouco do parecer, restou comprovado que o representado Elton Vendrúsculo divulgou, e ele era candidato, vereador, foi inclusive eleito vereador, né? Divulgou em grupo de WhatsApp denominado CELPI resultados e imagens de uma pesquisa eleitoral contendo números e percentuais de intenção de votos colhidos em diferentes bairros ou localidades, tanto urbanas como rurais, Sobradinho, relativos aos 3 candidatos postulantes ao executivo, e supostamente indicando uma vantagem ao pleito em favor do candidato da coligação Honestidade e Trabalho, que é o MDB e PDT. Nesse sentido, aí tem a ata notarial de D11258233 e o áudio de D11258283. A empresa PJ Publicidade, Editoração e Pesquisa, em resposta à requisição expedida pelo juízo eleitoral, informou que a pesquisa em questão não foi realizada para conhecimento público, conforme normativo do artigo 33 da Lei das Eleições. Foi um levantamento estatístico com metodologia científica destinado para consumo interno da coligação, que tem como candidatos a prefeito e vice Armando e Ivan Trevisan, fornecendo cópia da pesquisa. Então, realmente era uma pesquisa, consumo interno, poderia ter sido divulgada, né? E quem divulga é um candidato, uma pessoa que tem que conhecer da legislação, não é aquela situação de alguém que recebeu uma mensagem e aí passa para frente a mensagem, é um candidato, vereador eleito, inclusive, não sei se reeleito, mas vereador eleito. Então ele tinha conhecimento, tinha que ter conhecimento disso, né? De que não poderia ter divulgado essa pesquisa eleitoral. E ele, como candidato, certamente tinha interesse na divulgação dessa pesquisa eleitoral que não foi registrada. E aí nós temos a sanção pela divulgação sem registro. Isso se deu em grupo de WhatsApp, que numa cidade pequena, né, e até esse grupo de WhatsApp participava gente da outra, né, então tinha um cunho aberto no sentido de que participava, inclusive, gente da outra candidatura, enfim. A magistrada mencionou o seguinte: em primeiro lugar, não merece sustento o argumento de equívoco na divulgação, uma vez que ela mencionou uma série de coisas, estou só pegando um trecho aqui. Não merece sustento o argumento de equívoco na divulgação, uma vez que no áudio juntado aos autos, no documento 2494-1625, o próprio Elton admite que não deveria ter divulgado a pesquisa, de maneira que não há como negar sua consciência na divulgação ilícita. De igual modo, sabendo que a divulgação se trataria de conduta ilícita, deveria ter mais cuidado no compartilhamento do conteúdo da pesquisa. E a gente sabe, é público e notório, que mensagens de um WhatsApp elas são replicadas com uma facilidade imensa, porque são muito fáceis de serem reencaminhadas as mensagens de WhatsApp, nós sabemos disso, né? Então, mesmo em grupos menores, depois elas são replicadas e são disseminadas. Basicamente, são disseminadas. Você largou ali uma pesquisa eleitoral, não poderia ter largado. Imaginar que aquilo não vai ser compartilhado para fora daquele grupo, eu acho que não há como imaginar isso, né? A tendência, o natural é que seja compartilhado, né? Se é algum assunto interessante que interessa ao município, e um município com 15 mil habitantes, né? Então, rapidamente aquela informação é divulgada e pesquisa eleitoral influencia o eleitorado. Nós sabemos disso, tem pessoas que votam em determinado candidato porque está na frente para não ter o voto perdido, digamos assim, né? Acontece muito isso. Por isso existe o regramento relacionado à pesquisa eleitoral, porque se sabe da influência delas nas eleições, né? Então existe essa questão, tem que registrar. Ao registrar, tem um controle, passa a haver um controle, pode ser impugnada para que não seja divulgada. Para isso existe o registro, né? Não foi registrada, foi divulgada com consciência de que não poderia ser feito e era uma pesquisa eleitoral. Então, em virtude disso, nosso parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Butelli. Senhor presidente, raras vezes acontece de não acolhermos a manifestação do representante do Ministério Público, dadas as constantes proposições que são feitas perante a Corte, todas, né, com mais profundo conhecimento técnico. Desta feita, entendo em divergir por algumas razões, né? Como bem colocado pelo Dr. Fábio, esta pesquisa, digamos assim, contratada no âmbito ainda que interno do partido político,
ela não se reveste daqueles requisitos completos de uma verdadeira pesquisa eleitoral, cujos requisitos são exigidos para o devido registro perante a Justiça Eleitoral e a consequente publicação, se assim for, do interesse daqueles que a contrataram. Embora conste ali uma série de dados relativos a setores, acho que 12 ou 13 setores da comunidade, né, do município, algumas informações relativamente à idade dos entrevistados, do sexo, feito pela empresa PIP, Publicidade, Editoração e Pesquisa, não há informação alguma sobre a metodologia aplicada, o rigor científico aplicado nesta enquete, ou nesta pesquisa efetuada. Não há informações sobre o grau de instrução dos entrevistados, o seu nível econômico, a margem de erro, de modo que ela não confere, no meu entender, a devida confiança nos seus dados e resultados para um potencial de influência no eleitorado. Por sua vez, a divulgação num grupo de WhatsApp, um grupo contido por 21 integrantes apenas, inclusive um dos integrantes era adversário na campanha de vereança da comunidade Sobradinho, e por essa razão é que acabou se desencadeando este procedimento com a representação eleitoral respectiva. O nível de alcance, mesmo se sabendo dessa potencial replicação dessas mensagens, é muito inferior, sabidamente, do que uma divulgação nos órgãos de imprensa, né, e na própria propaganda eleitoral veiculada no período de uma pesquisa propriamente dita. De modo que, senhor presidente, o grau de idoneidade deste levantamento efetuado, no meu entender, não se enquadra naquela hipótese de repressão e penalização com multa de valor bastante elevado, inclusive, que visa justamente coibir essa prática de divulgação de uma pesquisa robusta, de uma pesquisa científica para o fim de influenciar o eleitorado. De modo que eu estou votando, senhor presidente, pelo provimento do recurso com afastamento da multa aplicada ao senhor, assim como... Perfeitamente. Desembargador Armínio da Rosa, como é que vota o nosso vice-presidente? Senhor presidente, endossando todas as saudações já feitas, estou acompanhando o eminente relator. Ao que se pode inferir, mas se tem aqui uma espécie de um levantamento, uma enquete, e não bem uma pesquisa que reclamasse aqueles cuidados para a sua divulgação. Com essas considerações, singelas considerações, estou acompanhando o eminente relator. Muito bem. Eminente, o desembargador Silvio Moraes, como é que vota, desembargador? Eminente presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, renovo as saudações já feitas ao doutor Fábio, ao doutor Rogério Vargas, aos funcionários da Casa, aos que nos assistem, uma saudação ao doutor Juliano Vieira, que aí está conosco na sessão. No mesmo sentido do desembargador Armínio, também o meu sentir foi exatamente de acordo com o relato muito bem feito pelo desembargador eleitoral Amadeu, que é o relator, de sorte que estou acompanhando, eminente presidente, o voto do relator, pelas judiciosas razões aqui trazidas. Perfeitamente. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando todas as saudações, em especial ao doutor Fábio Venzon, ao doutor Rogério Vargas, aos servidores, ao doutor Juliano Vieira da Costa, aqui presente. Estou também acompanhando o eminente relator
compreendo a preocupação exarada pelo Ministério Público, mas neste caso específico, além de ter uma característica de enquete, efetivamente o nobre relator apontou com muita propriedade num grupo restrito de WhatsApp. E o doutor Fábio, com toda a percussiência, colocou que essas imagens ou postagens em WhatsApp, elas circulam com alguma facilidade. Porém, aí nós estaríamos aqui, e tendo em vista a penalidade, que ela é grave, em termos de valores, nós estaríamos fazendo uma presunção, e eu comungo de que, nestes casos, a nossa interpretação tem que ser restritiva, de modo a adequar aquele espírito da lei. Então, nesse sentido, com essas também breves considerações, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Muito bem. Desembargador Gustavo Diefentelha. Eminente presidente, eminentes colegas integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, excelentíssimo doutor Juliano Vieira da Costa, que nos dá o prazer da sua presença na tribuna virtual, doutor Rogério Vargas, secretário da Seção e secretário judiciário, estimados servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e um abraço especial a todos aqueles que acompanham a sessão do TRE via YouTube. Aderindo a todos os argumentos dos que me antecederam, senhor presidente, eu estou votando na mesma linha do eminente relator. Perfeitamente. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, me associando a todos os cumprimentos já realizados, também acompanho integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, a unanimidade, deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a representação e afastar a multa arbitrada na sentença. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom trabalho a todos. Obrigado, doutor Juliano. Boa tarde. Bom trabalho. Próximo é um embargo de declaração número 060-0518/88, de Cerro Grande do Sul, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, a quem eu passo a palavra, pois não temos intervenção do Ministério Público neste caso. Senhor presidente, o voto é no sentido de desacolher os embargos de declaração. O tema é conhecido da Casa, é aquela hipótese de litisconsórcio necessário que não foi observado, e isso leva à extinção do processo. Aliás, hoje temos um caso assim da relatoria do desembargador Diefentelha. E, nesse caso, particularmente, eu recordo que teci alguns comentários sobre o procedimento do litisconsórcio necessário no Código de Processo Civil. Até tive o prazer de ouvir manifestação do desembargador Gerson a esse respeito, e a situação peculiar que se dá no processo eleitoral com a implementação da decadência, né? Que não enseja aquela sanação do litisconsórcio do artigo 55 do Código de Processo Civil. Não é? Até teve esse comentário, sim, aqui que eu recordo. Mas, de qualquer forma, o tema é conhecido, não há qualquer vício decisório, e o recurso cabível é inteiramente outro. Desacolhe a aclaratória, presidente. Perfeitamente. Consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não havendo, então, a unanimidade rejeitar os embargos de declaração. O próximo, vamos aguardar aqui que apareça na tela, é o recurso 060-03-24/15, de Novo Hamburgo, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, com a palavra o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Só um segundo. Sim. Esse aqui é o 0600-324-15, não é isso? Isso, de Novo Hamburgo. Eu não tenho aqui o nome das partes, porque eu estou sem o computador, estou vendo só pela... Eu tenho aqui. Tá. Senhor presidente, renovando as saudações, trata de recurso interposto contra a sentença dada pelo juízo da 76ª Zona Eleitoral, Novo Hamburgo, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, ajuizada pela Promotoria Eleitoral, em face de Felipe
Brown, candidato ao cargo de vereador no município, no referido município, e condenou ao pagamento de multa no valor de R$1.000 pela veiculação de propaganda eleitoral em jornal impresso sem que constasse de forma legível o valor pago pela inserção. Acontece que, nesse caso, nós estamos até opinando aqui pela reforma da sentença, porque nos parece que o candidato, através das pessoas da sua campanha, né, fizeram o que eles podiam para que fosse veiculado essa informação, para que essa informação fosse veiculada, porque foram trazidas aqui conversas de WhatsApp que demonstram isso. Nessas conversas fica claro que eles estão discutindo exatamente isso, como é que ficaria essa questão e tal, e aqui chega um momento ali, por exemplo, assim, tentando lembrar aqui as conversas, estão aqui as conversas, ó, eu listei em todos os IDs onde estão essas conversas. Menciona assim, tanto nos textos quanto nos áudios, Carol, no caso, ela é pessoa vinculada à campanha eleitoral, e Rejane, pessoa vinculada ao jornal. E aí Carol transmite a Rejane que o CNPJ e o valor pago ficaram muito apagados, muito fraquinhos. A Rejane, que é do jornal, diz que o problema ocorreu na gráfica, inclusive com outro candidato, mas que não precisa se preocupar porque as informações estão aparecendo. Já a Rejane diz ter recebido retorno da gráfica, quer dizer, a Rejane é a do jornal, né? Recebido retorno da gráfica no sentido de ser necessário aumentar a fonte da letra para destacar mais informações. Carol pergunta se Rejane pode fazer a alteração ou se ela tem que fazer. Rejane diz que o arquivo enviado está fechado, devendo ser feita a alteração do tamanho da fonte pela equipe do candidato e reenviar para ela. Em mensagem escrita, acaba acertando que a alteração do tamanho da fonte seria feita pelo jornal. Então, o jornal se comprometeu a fazer a alteração do tamanho da fonte, acabou não fazendo a alteração do tamanho da fonte, mas por essas conversas a gente vê que o pessoal da campanha estava querendo resolver essa questão. Então, nós entendemos que o candidato fez constar no arquivo que encaminhou o valor, ele fez constar. Só que por uma questão lá do jornal e tal, que não resolveu, acabou não saindo, mas o que ele podia fazer, da responsabilidade dele, ele adotou as medidas para aquilo. Então, em virtude disso, estamos entendendo que não é o caso de aplicação da multa, sendo então hipótese de conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. O voto é no mesmíssimo sentido do parecer ministerial, sempre muito atento, e do doutor Fábio, sempre muito preocupado com a justiça. Eu transcrevo no voto exatamente parte do parecer ministerial aqui referido pelo doutor Fábio. Não é? Estou adotando, pedindo vênia para adotar como razão decisória. E concluo da seguinte maneira. Com efeito, a responsabilização do candidato recorrente deve ser afastada, porquanto satisfatoriamente demonstrada que a irregularidade detectada ocorreu por motivos alheios à sua vontade. O candidato observou o comando legal de inserção do valor pago no material de propaganda, premissa elementar, o qual não veio se concretizar por omissão de terceiros, que o diálogo lido aqui pelo Dr. Fábio permite constatar. Um contexto superveniente de fatos que esse contexto estava fora do alcance do recorrente e que lhe isenta, por isso, de qualquer responsabilidade. Daí, o voto no sentido do provimento do recurso, julgando improcedente a representação eleitoral e afastada, consequentemente, a multa imposta ao recorrente. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não havendo, então, vamos proclamar o resultado. Recurso 060032415 de Novo Hamburgo. A unanimidade deram provimento para julgar improcedente a representação, afastando a multa imposta. O próximo é o recurso 060-0390-81, de Carazinho, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso eleitoral em face da sentença proferido pelo juízo da 15ª Zona Eleitoral, que julgou improcedentes os pedidos contidos em AIGE, na qual alegada
a ocorrência de abuso de poder político na campanha eleitoral da coligação Carazinho no Rumo Certo. E aí são mencionados uma série de fatos que caracterizariam isso, né? Por exemplo, até mesmo promessa de disponibilizar gratuitamente a vacina da Covid aos munícipes, a alegação de que os baixos índices de contágio da doença são decorrentes das medidas adotadas pela prefeitura, enfim, uma série de fatos, sendo que no âmbito da devolutividade do recurso ficou bem mais restrito as irregularidades, né? Então, já não são mais objeto do recurso questões como essa que eu mencionei, gratuidade da vacina, os baixos índices de contágio da doença no município, a promoção pessoal por causa disso, a distribuição de material impresso utilizando símbolos e imagens da administração pública, era outro fato que também não foi objeto do recurso, fornecimento de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia e participação de servidores comissionados na campanha. Tudo isso está fora do âmbito do recurso, não foi objeto do recurso. Então, fica restrito o recurso à parte que alega a utilização da máquina pública para a realização de obras no período eleitoral, e com a participação ativa do candidato na inauguração de obra em escola municipal, inclusive com registros fotográficos. E aí, em relação a isso, parecer aqui é do Dr. Pumes, né? O Dr. Pumes transfere uma parte da sentença, enfim, mas assim, dos trechos aqui do Dr. Pumes mesmo menciona, escreve assim, da palavra dele aqui, o entendimento dele, menciona que nos vídeos colacionados aos autos não se evidencia nenhuma solenidade de inauguração de obra pública, tratando-se apenas de uma visita do chefe do Poder Executivo Municipal ao local, no caso uma escola, né, que estava em obras, sem nenhum pronunciamento e com um número diminuto de pessoas, aparentemente todos servidores vinculados à escola. Além disso, como bem salientado pelo juiz, a obra em questão sequer foi finalizada, não havendo que se falar em inauguração. Então, não havendo inauguração, não há conduta vedada, e ainda que se entendesse que por que razão o prefeito estava indo numa escola que está em obras, enfim, cabe ao prefeito ficar fazendo visita em obras específicas, período eleitoral, será que está correto isso ou não? O certo é que, ainda que fosse ilícito, que fosse um desvio de finalidade, que fosse um abuso de poder no âmbito administrativo, não seria, né, porque está dentro das atividades dele, ele pode fazer isso, mas um desvio de finalidade, né? Não haveria para a finalidade eleitoral o efetivo abuso para a finalidade eleitoral, porque não teria aquela gravidade para afetar a normalidade legislativa do pleito, uma visita uma única vez numa obra em construção de um colégio, né? Não teria essa gravidade, então isso aí afasta o abuso. Não há inauguração, para se falar aqui em conduta vedada. Então está afastado por causa disso, essa regularidade. E existe a outra que também foi afastada, porque o fato do atual titular do cargo de prefeito dar continuidade aos projetos de governo, notadamente às obras públicas, não encontra vedação na legislação eleitoral, ao contrário. Como bem dito pelo juiz, não se espera a interrupção de serviços e obras públicas, uma vez que a paralisação ou modificação do andamento dos serviços públicos causaria danos à coletividade. A única hipótese que eu veria de desvio de finalidade, que pudessem caracterizar um abuso de poder, né, seria aquela situação em que, por exemplo, se verifica que se deixou para fazer todas as obras, para concluir todas as obras no período eleitoral. Se postergou a conclusão das obras. Isso é um prejuízo à coletividade. Obras que poderiam ter sido feitas antes, deixa para se fazer no período eleitoral. E se há prova disso, aí nós temos uma prova de desvio de finalidade, nós temos realmente abuso de poder, e muitas vezes com gravidade suficiente, porque entregar diversas obras, isso aí afeta assim, a percepção por parte do eleitorado. Mas aqui nos autos não há prova disso, pelo menos, né, não. O juízo e o membro do Ministério Público que deu o parecer entenderam que não tem prova disso, né? Então, simplesmente está se executando, está se cumprindo as obras, está se dando continuidade às obras do município. Quanto a isso, não existe ilícito. Finalmente, em relação à promoção de atos, enquanto gestor público, no perfil do candidato, não configura abuso de poder político, normalmente porque é impossível se exigir, como que era a parte recorrente, que haja uma estrita separação entre uma personalidade e outra. É perfeitamente possível a promoção de atos de governo do candidato que apenas expõe o trabalho realizado, que é uma questão que nós já estamos cansados de saber da possibilidade do candidato, que é o candidato à reeleição, de colocar na sua propaganda eleitoral, fazer a manifestação, dizer o que está fazendo, né? Então, em virtude disso, o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, renovando as saudações, presidente, com a mesma tranquilidade do nosso estimado doutor Fábio, eu também estou votando no sentido de desprovimento do recurso. Eu examinei cada um dos fatos trazidos e, desembargador Armínio, se me permite, para alegria nossa, quero fazer um registro que a doutora juíza
foi extremamente zelosa no exame da prova, a tal ponto que, no meu voto, em 3 oportunidades, eu reproduzo trechos da sentença, justamente destacando a análise minuciosa e as conclusões acerca da prova. E, por fim, eu estou dizendo que os fatos apurados não ostentam gravidade alguma capaz de acarretar a quebra na normalidade e legitimidade das eleições. Portanto, eu estou votando no mesmo sentido do parecer do Dr. Fábio Venzon e desprovendo o recurso. É como voto, presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Não havendo, então, vamos proclamar o resultado. O recurso 060-03-90-81, de Carazinho, negaram provimento à unanimidade. O próximo é o recurso 060-01-9892, de origem de Canoas, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, com a palavra o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso inominado interposto contra a sentença do juízo, juízo de Canoas, que desaprovou contas apresentadas pelo Diretório Municipal do PTB relativas à movimentação financeira do exercício de 2018, em razão de recursos de origem não identificada no valor de R$ 845. Esses recursos ingressaram identificados com o CNPJ do próprio partido. Então, não houve identificação CPF dos doadores, caracterizando o recurso de origem não identificada. Ou foram juntadas declarações de pessoas físicas que teriam supostamente feito as doações, mas sabemos que isso é insuficiente, essas declarações não são suficientes. A exigência legal é que haja essa identificação no momento do depósito, que isso apareça no extrato, enfim. Em virtude disso, é correto o entendimento da existência da irregularidade e da necessidade de recolhimento ao tesouro desse valor. Porém, corresponde esse valor a apenas 0,26% das receitas arrecadadas no exercício, razão pela qual é cabível a aprovação das contas com ressalvas, o que exclui a multa. Então, estamos opinando pelo provimento parcial do recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se o recolhimento de R$ 845 ao Tesouro Nacional, afastando a multa imposta na origem. Muito bem. Eu vou lá o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, renovando as saudações, e como só ia acontecer, o voto é exatamente na linha do parecer do Ministério Público. Efetivamente, embora o valor seja quase irrisório, o que permite a aprovação, não houve a comprovação, faltou o CPF, depois vieram declarações de 4 cidadãos, um recibo até do próprio partido, que são insuficientes para a regularidade. Então, o voto é para o parcial provimento do recurso com recolhimento do valor ali exposto. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Não havendo, então, proclamando o resultado, recurso 060-01-9892 de Canoas, a unanimidade deram parcial provimento para aprovar com ressalva das contas e determinar o recolhimento do valor de R$ 845 ao Tesouro Nacional e afastar a aplicação da penalidade de multa fixada na sentença. O próximo é o recurso 060-0171/41 de Ibirubá, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso interposto por Abel Grave e coligação Frentão contra a sentença e Aliança Popular contra a sentença exarada pelo juízo de Ibirubá, que julgou parcialmente procedente a representação proposta para o fim de determinar a suspensão parcial da conduta vedada, seriam horas extras, estariam sendo pagas no período aí eleitoral, determinar a perda dos recursos do fundo partidário dos partidos políticos que compõem a coligação, condenar a representada coligação Frentão ao pagamento de multa de 15 mil FIRs, condenar o representado Abel Grave ao pagamento de multa de 10 mil FIRs. Enfim, envio dos autos ao Ministério Público.
Não houve, então, aqui cassação do registro ou diploma. Verificado que não havia sido citado o candidato a vice-prefeito, o eminente relator, aplicando a súmula 38 do TSE, abriu vista às partes para se manifestar a respeito. A obrigação representante peticiona alegando que a ausência do litisconsórcio necessário não deve importar a nulidade dos atos já praticados. Isso está em discussão apenas a aplicação da pena de multa. De qualquer maneira, a emenda inicial. Agora, em relação aqui a essa preliminar, da ausência de citação do candidato a vice-prefeito, estamos entendendo da mesma maneira. Essa súmula 38, ela menciona assim, a súmula 38 do TSE, nas ações que visem a cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Mas isso em virtude do litisconsórcio unitário, porque não há como, sendo a chapa una e indivisível, não há como cassar o prefeito sem cassar o vice. Então, aplicável os dispositivos do CPC relacionados ao litisconsórcio unitário, e aqui nós podemos trazer o artigo 115, por exemplo, que menciona que a sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Então, assim, nesse caso, realmente, há necessidade, e aí nós temos aquela questão, né, da decadência, porque não se tem como regularizar, simplesmente, em virtude disso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nessas situações, quando já passado o período em que seria possível o ajuizamento da ação. Né? No caso aqui, por exemplo, haveria, se fosse aplicado isso, seria extinção sem resolução do mérito do feito. Então, assim, parece que a interpretação dessa questão da necessidade de citação do vice-prefeito para integrar a lide sob pena de nulidade, considerando essa questão da decadência, ela tem que haver um cuidado e talvez uma interpretação, não uma interpretação extensiva, mas mais restrita àquelas hipóteses em que realmente há necessidade. Porque, caso contrário, a gente termina, em virtude disso, muitas vezes ensejando uma certa impunidade, porque são ajuizadas as ações no momento oportuno, mas aí surge, se a interpretação for muito larga disso, depois vai haver extinção sem resolução do mérito, ou, caso se entenda que é decadência, também, né, ainda se entenda que é mérito, decadência, no caso, mas a questão é que o mérito propriamente dito não será julgado, não vai ser aplicada qualquer sanção. Então, nós entendemos que, neste caso aqui, a melhor interpretação seria de que, se está se aplicando apenas multa, está se dizendo que quem praticou a conduta é vedada, porque me parece que o candidato somente beneficiado, né, fica meio sem sentido aplicar multa se ele foi tão somente beneficiado. Mas, de qualquer maneira, aqui está se dizendo que quem praticou a conduta foi o prefeito, não o vice-prefeito. Né? Então, cabe a ele que incide a multa. E o juiz pode julgar a multa, ao condená-lo à multa, ele não está condenando o vice à multa. É diferente da questão da cassação do registro. Não existe aquele desconsórcio tributário. E nós juntamos julgado do TSE no mesmo sentido. Né? Então, juntamos aqui o recurso especial 21588, e diz o seguinte: conduta vedada, artigo 73, 2 e 3 da Lei 9.504, multa, litisconsórcio passivo necessário, falta de citação do vice, nulidade, inexistência. Então, o TSE, nessa decisão, menciona que, na espécie, é uma decisão agora de abril de 2019, na espécie, porém, não existe a aventada nulidade, pois a controvérsia posta no recurso eleitoral cinge-se apenas a pena de multa aplicada ao agravante. E outra questão, sendo o processo instrumental, nós sabemos como as mudanças fáticas, elas interferem, elas são consideradas para uma série de efeitos processuais. Condições da ação, por exemplo, são aferidas no início do ajuizamento da ação, mas podem ser aferidas depois do momento do julgamento. Né? Por isso que nós falamos também de ausência superveniente do interesse processual. Então, aqui, ainda que no início, caso se pedisse, não recordo aqui, mas certamente devem ter pedido a cassação de registro ou diploma, não tenha havido a citação do vice-prefeito, e aí naquele momento, antes da sentença, poderia ter sido exigido, mas no momento que a lide se resume agora apenas à questão da multa, aí nessa situação já não há mais necessidade de citação do vice-prefeito, né? De acordo com a condição do processo atual. Né? Então, estamos opinando que não há necessidade da emenda inicial para a inclusão do candidato a vice, devendo prosseguir o feito nessa corte para julgamento do mérito do recurso. Tem algumas preliminares dos representados, preliminar de sentença ultra petita,
né? E os representados, então, alegam nulidade de sentença, ausência de correlação com o pedido deduzido na extrajudicial. Nós estamos dizendo que, todavia, a extrajudicial, ao apontar a prática de conduta vedada envolvendo serviço da Secretaria Municipal de Obras, procedeu ao enquadramento da conduta no artigo 73 da Lei das Eleições, né? E menciona, então, o fato e tal, que é relevante. O que é relevante é o fato, é o que é julgado, de acordo com a súmula 62 do TSE. Então, estamos entendendo por afastar essa preliminar. A ausência de fundamentação também, estamos opinando por afastar, ainda que tenha sido transcrita, em grande parte, a decisão do TRE relacionada às eleições de 2012, isso foi feito porque ela tinha relação com esse processo. Era o mesmo fato que foi praticado pela mesma coligação, pelo menos tinha o mesmo nome, né, mas em 2012, e que houve condenação. Então, ela até para poder dizer, até para poder falar qual a correta qualificação jurídica, utilizou argumentos da decisão de 2012. E naquela oportunidade, para esse tipo de fato, o TRE entendeu que havia a incidência da conduta vedada do inciso 1 do artigo 73. Né? Então, essa é a razão por que houve essa transcrição de trechos do acórdão do TRE. Então, estamos entendendo aqui que está devidamente fundamentada na nulidade. No mérito da lide, o que acontece aqui é que houve uma mudança, a Prefeitura Municipal, representada pelo candidato à reeleição, Abel Grave, o candidato, ele expediu um decreto mudando o horário, passando para um turno normal e saindo do turno único. Isso teria ensejado um desnecessário aumento de horas extras ou desnecessário pagamento de horas extras. Mais para frente vou mencionar que até há uma redução das horas extras no total em relação a 2019. Mas, mesmo assim, estou entendendo aqui que há o ilícito, porque nós estamos num momento de pandemia. Né? Mas, assim, a questão da capitulação foi capitulada no artigo 73, inciso 1, que é ceder ou usar em benefício de candidato, partido político, coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta. E cumpre destacar que o tribunal, o TRE, no julgamento do caso análogo, que eu acabei de mencionar, do mesmo município de Birubá, considerou que o uso desituado do maquinário da Secretaria Municipal de Obras em horário extraordinário, com ênfase nos meses que antecedem o pleito, configura a conduta vedada do artigo 73, inciso 1. Né? Nesse julgado, também envolvendo esse município de 2012, recurso eleitoral 11538. Bom, então, a questão, como eu mencionei, é relacionada a esta mudança, esse decreto. Né? E consta aqui da sentença, consta da sentença seguinte trecho. Só um segundo. Com efeito, no caso em julgamento, examinando os documentos juntados pelos representados Abel Grave e coligação, constato que, além dos servidores Getúlio Pinto do Prado e Cássio Antônio Martins, vários outros servidores da Secretaria de Obras realizaram horas extras no ano de 2020, de conformidade com o disposto no artigo 20, caput, no artigo 20, parágrafo 2º da Lei Complementar Municipal, número 9. Aí cito uma série de servidores que realizaram horas extras. Assim, é forçoso reconhecer o benefício reflexo advindo ao candidato à reeleição Abel Grave, uma vez que, por intermédio das jornadas extraordinárias dos servidores da Secretaria de Obras, propiciou aos munícipes maior visibilidade na execução de serviços de sua administração. Impressiona também a justificativa para a autorização de horas extras do servidor Gilson da Cruz, que é mecânico e teve autorizada a realização de jornada extraordinária para fazer manutenção preventiva de veículos da frota do município de Birubá. Nós falamos aqui de manutenção preventiva, né? Então, pagando horas extras, né? Certamente daria para fazer isso no horário normal. Então, além dessas considerações, eu gostaria também de fazer mais a seguinte consideração. Porque foi mencionado, né, foi trazido aqui pela parte, a referência a horas extras gastas em 2019 e 2020. Né? Então, eu menciono que, se computadas a totalidade das horas extras, houve uma pequena redução, 610 horas entre os dois períodos. E teve um aumento de horas extras, assim, eu mencionei no parágrafo anterior. Os representados na sua contestação e recurso ainda alegam que houve redução das horas extraordinárias de 100% de junho a outubro do ano de 2020, das extraordinárias, em relação ao mesmo período do ano de 2019. Porém, reconhece um aumento significativo das horas extras com adicional de 50%, de junho a outubro, em relação ao mesmo período de 2020. Mas, no cômputo geral, houve uma redução de 610 horas entre os dois períodos. Contudo, há que se considerar que se está em um ano de pandemia, que certamente deveria ter importado em redução de atividades no âmbito do município,
não se justificando argumentos como os seguintes trazidos na contestação. Aí na contestação é trazido o seguinte argumento, por exemplo. Tanto é que se faz necessário inúmeras vezes, mesmo com o turno normal, a realização de trabalho extraordinário, para a fim de conseguir atender a tantas demandas. Não podemos esquecer que a limpeza de banheiros, praças e ruas também é de competência da Secretaria de Obras. Também é sabido que a limpeza da cidade se faz necessária, até mesmo aos finais de semana, pois é sabido que a vida noturna acaba por gerar um aumento de lixo em vias públicas. Latas, sacolas, plásticas, embalagens, salgados, são justificativas trazidas, mas nós estamos falando da pandemia, no período da pandemia, certamente teria que haver uma redução maior das horas extras, né? Bom, então entendemos que restou praticada a conduta vedada, que também foi praticada em 2012, houve condenação em 2012 em virtude desse mesmo fato, né? E no caso, o princípio da proporcionalidade incidiu, aqui a magistrada fez incidir, porque não importou essa conduta na questão de registro do diploma, mas somente na aplicação da multa, né? Com mais aquela sanção de suspensão de fundo partidário, enfim. Então, em virtude disso, estamos entendendo adequada a sanção, por isso também, em relação ao recurso da representante, estamos opinando pelo desprovimento, porque entendemos que a sanção está adequada, e o nosso parecer aqui é pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovadas todas as saudações anteriores, eu inicio dizendo que eu já não desconhecia, já conhecia de antemão a posição respeitável externada reiteradamente pelo Dr. Fábio no sentido da relativização dos efeitos da quebra do litisconsórcio necessário nessas hipóteses. Todavia, e mais, em campo como desconforto, a preocupação manifestada pelo Dr. Fábio, no sentido de que, em face dessas questões processuais, diante das quais nós estamos, por assim dizer, nós vamos terminar deixando passar, usando uma linguagem quase coloquial, bem coloquial, vamos deixar passar batidas as irregularidades que aparentemente estão realmente configuradas. Só que, no meu modo de ver, e como já adiantado com muita propriedade, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios da sua relatoria na sessão de hoje, por parte do eminente desembargador Armínio, né, nós estamos diante de uma situação que temos enfrentado corriqueiramente e temos, como não poderia deixar de ser no meu modo de ver, aplicado recorrentemente a posição jurisprudencial consolidada no Tribunal Superior. Enfim, como puderam ver os colegas na disponibilização do meu voto, o voto é longo, essa aparente complexidade, né, do processo, de tudo que foi manejado dentro do processo, e há realmente uma complexidade, são várias teses, várias preliminares, todas por mim enfrentadas, contrasta com a singeleza do encaminhamento que, ao fim e ao cabo, nós temos que dar em função justamente dessa questão de ordem eminentemente processual, no meu modo de ver. Tá? Eu até, por assim dizer, me perdoem a brincadeira, parafraseando ou plagiando, né, a recente manifestação do desembargador Armínio, em situação análoga, né, trago no meu voto citação na posição de Barbosa Moreira em relação ao litisconsórcio necessário, trazendo também de Sintra, de Grinover, de Dinamarca, enfim. Né? Mas, para não me alongar, eminente presidente e eminentes colegas, eu me limito aqui para finalizar, né, a ler 3 parágrafos curtos da parte final do resumo que elaborei para não cansar vossas excelências com aquele voto longo, né, que está disponibilizado e que, obviamente, reitero, mesmo diante dos ponderáveis argumentos do Dr. Fábio. E digo que, portanto, considerada a relação jurídica... e acrescento que todas as providências para a garantia do crédito contraditório, tanto em relação à questão da formação do litisconsórcio necessário, quanto da questão da decadência, foram objeto de oportunização às partes para que se manifestassem. Está absolutamente afastada qualquer possibilidade de ocorrência de ferimento ao princípio da não surpresa, etc. Portanto, considerada a relação jurídica de direito material, lembro que a chapa majoritária é inscindível conforme a orientação do TSE, nítido que se trata de requisito de formação da lide e é inviável admitir que o desfecho sentencial modifique algo relacionado à regular formação da demanda.
A presença do candidato a vice, portanto, impunha-se desde o momento da apresentação da ação, que visa a cassação de registro, diploma ou mandato, nos termos da súmula do TSE, cujo prestígio se impõe, e, nesta medida, a mim, a data vênia, desimporta o fato de que, no caso, foi aplicada apenas a sanção de multa, raciocínio que, como disse, se inclui dentro daquela visão respeitável do Dr. Fábio de relativização dos efeitos do descumprimento do litisconsórcio necessário. E sigo, para finalizar, dizendo que, diante do exposto, voto para, de ofício, preliminarmente constatar a ausência de citação de litisconsórcio necessário, o candidato a vice-prefeito pela coligação Frentão, e 2, no mérito, conforme o artigo 487, inciso 2 do CPC, extinguir o feito com resolução de mérito pela decadência do direito de ação da coligação Aliança Popular e afastar as multas impostas pelo juízo de origem, a Abel Grave e a coligação Frentão. Como voto, senhor presidente? Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Senhor presidente, pois não. Eu queria apenas aqui, em consideração à posição do Dr. Fábio, mas fazer um especial elogio ao voto do desembargador Gustavo, que trouxe um resumo, o voto é extenso, mas ele traz um apoio doutrinário relevantíssimo. E esta é uma questão efetivamente da aferição do momento da formação do litisconsórcio necessário. E não ficar, e ele destaca no voto, destacou agora na leitura com muita propriedade e percussiência, que o resultado da demanda não vai permitir depois descaracterizar o litisconsórcio na sua formação inicial. E lá na inicial havia o pedido de cassação que impunha. E aí a decadência, como nós todos sabemos, é questão de direito material e, como tal, não se interrompe, não se suspende, que são características diferentes da prescrição, de modo que lá se operou. Então, eu só queria trazer este elogio ao trabalho do desembargador Gustavo, que coloca com muita clareza uma questão delicada, tendo em vista que todos nós também entendemos o processo em seu caráter instrumental, mas há determinadas questões que nós temos que realmente manter a linha da coerência da regra. Era nesse sentido, senhor presidente, desculpando assim pelo extenso acréscimo, mas eu acho importante registrar isso. Muito obrigado. Perfeitamente. Não havendo mais outra manifestação de voto, então, o resultado do recurso 060-017141 de Ibirubá, a unanimidade de ofício declararam a ausência de citação de litisconsórcio necessário e extinguiram o feito com resolução de mérito pela decadência do direito, com base no 487, inciso 2 do CPC, afastando as multas impostas na origem. O próximo recurso é o 060-042335, de Alvorada, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, com a palavra o eminente procurador, Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, recurso interposto contra a sentença proferida pelo juiz da 124ª Zona, que julgou improcedente de representação, formado pela Coligação Unidade Trabalhista Popular, considerando não evidenciadas as publicações impugnadas conteúdo ofensivo, notícias falsas. Como aqui o objetivo era a remoção, estamos opinando pela perda do objeto. Perda do objeto, muito bem. Com a palavra, o eminente relator, o desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, o voto é exatamente nos termos do parecer do eminente procurador eleitoral. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-042335 de Alvorada, a unanimidade julgaram prejudicado por perda superveniente de interesse recursal. Um minutinho, colega, que agora esse computador aqui foi avisado que está terminando a bateria. Só um minutinho. Bem, colegas, concluída a pauta jurisdicional, na pauta administrativa, vou tentar ver aqui com as dificuldades que o
O celular impõe pelo tamanho da letra, está difícil aumentar aqui. Aqui se trata de um processo administrativo, número 0600046, de Passo Fundo, de minha relatoria. Se trata aqui de requisição de servidor. Eita, qual é o juízo? Não estou conseguindo abrir aqui. Aqui. Feito pelo magistrado da 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo. Mas esse feito foi examinado, colegas, e os requisitos legais estão presentes, assim como o interesse da Justiça Eleitoral na requisição desses servidores da área administrativa, normalmente da prefeitura, dos locais. Nesse aqui, razão da dificuldade que eu estou tendo hoje de acesso ao sistema, não pude exatamente ver qual é o órgão que está cedendo, mas esses requisitos sempre são observados e, evidentemente, que é o interesse da Justiça Eleitoral ante o pedido do juiz eleitoral. De formas que eu estou votando pelo deferimento da requisição. E consulto os colegas se estão votando no mesmo sentido. Quando todos votando no mesmo sentido, então, processo 060004614, de Passo Fundo, deferiram a requisição. Tem colega? Presidente, senhor presidente, se me permite? Claro. Só para noticiar para mim, uma notícia boa, como alguns dos colegas têm me perguntado, em função do meu vínculo de amizade com o ministro Buzzi, né, sobre a saúde dele, eu informo que, passados 45 dias, e por isso me vejo levado a sugerir que os colegas se cuidem mesmo, passados 45 dias de hospitalização, finalmente ontem, o ministro Buzzi recebeu alta, depois de várias intercorrências, várias idas para a UTI, e de sorte que agora está em casa, né, se recuperando. Vai ser uma longa recuperação, porque foram 45 dias de hospitalização, como eu disse. Mas, enfim, e aqui em casa, graças a Deus, estamos todos bem. A minha filha também contraiu o Covid, além de mim, mas está superando bem. Né? Estamos indo bem. São ótimas. Mas, em função de tudo isso, recomendo, cuidem-se. Tem razão o colega Diefenteller. Realmente é uma satisfação ver essa recuperação do ministro Buzzi, e também que na residência do desembargador Gustavo, onde a Covid andou também funcionando, já estão todos bem, graças a Deus. Em relação ao nosso colega desembargador Braga, eu tive uma notícia já de 2 dias atrás. Temos um amigo comum que é médico, então, através desse amigo, eu fico me informando, e a última informação que eu tive de 2 dias atrás é que o desembargador Braga, inclusive, havia sido removido para uma outra unidade do hospital. Agora não me recordo qual é o hospital, mas parece que é do complexo ali da Santa Casa que ele está. E estaria, essa é a parte boa da notícia, estaria já dispensando a ventilação mecânica, embora ainda em unidade de tratamento intensivo, porque há esses riscos das infecções oportunistas. Mas, de qualquer forma, já é uma notícia melhor, e nós realmente manifestamos aqui a nossa intenção de todos de que o desembargador Braga possa se recuperar prontamente desse mal. Então, colegas, a próxima sessão saiu aqui do meu sistema, mas é amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Confirma, doutor Rogério? Então, sim, amanhã, quarta-feira, 17 de março, 10 horas da manhã. Tá? Me desculpo, peço excusas com os colegas por essas dificuldades que tive. Realmente o computador, todos sabem que nós trabalhamos com 2 computadores,
o computador do TRE realmente trocou e eu estou em contato aqui com a TI todo momento e acho, pelo que eles acham, vamos tentar, é caso, inclusive, de substituir o computador. Como eu estou na praia, provavelmente não vou conseguir fazer isso até amanhã. Então, talvez amanhã ainda vou ter que contar com a paciência dos colegas de nós sofrermos um pouquinho mais aqui nesse sistema misto do computador, do celular, que é muito pequena, dificultar. Mas isso aí também faz parte da informatização, da improvisação e da adaptação que todos nós temos ao sistema informatizado. Tem vantagens e tem esses problemas, que quando surgem ao vivo, né? Ao vivo e a cores, como se diz. Então, isso aí, às vezes, nos traz alguma dificuldade de solução. Mas, felizmente, conseguimos concluir a nossa sessão a termo e esperamos que amanhã, na sessão das 10 horas da manhã, eu tenha conseguido recuperar o computador, e se não conseguir, vamos para as medidas alternativas de acesso. Então, uma boa tarde a todos, colegas, um bom trabalho a todos e até bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde.